Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nessa semana eu não pude participar da aula com vocês por motivos de saúde. Ainda estou me recuperando, mas a pedido da coordenação do curso, eu estou aqui para fazer uma sequência de videoaulas curtas, porque facilita o seu aprendizado. E vou enviar esse link para que vocês acessem em casa durante a semana, tá? Então essa aula, ela é aula referente ao dia 18/12/2023. Sigo na mesma proposta em que falarei nessa aula sobre a história de Pernambuco. Ainda estou um pouco rouco, então estou em casa me recuperando. Quaisquer equívocos, quaisquer situações, quaisquer falhas, peço a vocês que dispensem, porque é uma questão de saúde. Mas enfim, nessa aula darei sequência ao que abordei na aula anterior acerca da história de Pernambuco. Nessa aula especificamente, trabalharei com vocês sobre quatro temas. Vou tentar dividir a aula em pequenos blocos de 15 a 20 minutos para que você acesse sem precisar ser uma aula longa. E também resolverei com você uma questão do concurso, tá? Então nessa aula falaremos sobre quatro tópicos importantes para nosso estudo. O primeiro tópico é a formação de Olinda e Recife. O segundo tópico sobre a presença holandesa e o governo de Maurício de Nassau. O terceiro tópico sobre movimentos de resistência e emancipacionistas, formação de quilombos. E o quarto e último tópico sobre a insurreição pernambucana e também a Guerra dos Mascates, tá? Eu não vou conseguir fazer aqui essa gincana do Kahoot. Eu tenho preparado, mas vou deixar para a próxima aula, assim que vocês retornarem do recesso, tá certo? Então, lembrando que na última aula eu falei sobre a fundação e formação de Pernambuco. Comentei também com vocês sobre a chegada de Duarte Coelho, que foi um donatário enviado por Portugal, pelo rei de Portugal, para tomar conta das capitanias hereditárias, no caso, a capitania de Pernambuco. Só para relembrar um pouquinho aqui, quando os portugueses chegaram ao Brasil, no ano de 1500, eles não encontraram recursos, não encontraram ouro para dar início a essa extração devido à fase do mercantilismo, tá? Nesse contexto de 1500, no século XVI, o país, a nação, no modo geral, que mais acumulasse metais preciosos, que acumulasse ouro, prata ou especiarias, era uma nação vista como rica. Quanto mais recursos essa nação tivesse, mais riqueza ela teria. E isso motivou para que muitos europeus migrassem ou se aventurassem nas águas do oceano em busca de novas colônias para extrair matéria-prima, para extrair suas riquezas. Pois bem, ao chegarem no Brasil, especificamente aqui em Salvador, eles não encontraram recursos que pudessem extrair e utilizar essa riqueza. Posteriormente, eles voltam cerca de 30 anos depois para dar início à colonização efetiva do Brasil. Um dos problemas, entre aspas, é porque o território era muito longo, muito extenso. E para facilitar essa ocupação e essa colonização mais efetiva, para extrair lucro, para extrair recursos que pudessem dar uma lucratividade ao Reino de Portugal, foram divididas. O território nordestino, o que se conhecia do Nordeste, foi dividido nas chamadas capitanias hereditárias, que eram 15 lotes imensos de terra, em que um donatário, uma pessoa, tomaria de conta de determinada região. Nesse caso, Duarte Coelho foi o donatário responsável por Pernambuco. As capitanias elas funcionaram um longo tempo, um certo tempo, mas não deram muito resultado porque muitos donatários sequer vinham para o Brasil. Outros deles tinham essa dificuldade de tentar gerenciar um território tão amplo, tão extenso, sem falar também dos conflitos que existiam entre os donatários e os indígenas que já habitavam a região. Ora,
esse território não era um território vazio, não era um território sem povoamento, mas existiam centenas ou até diversas tribos indígenas que já ocupavam a região. Então os portugueses, ao chegarem na região, ao chegarem aqui no Nordeste e traçarem as capitanias hereditárias, eles tiveram dificuldade em fazer essa colonização de modo pacífico. O que aconteceu em muitos casos era que eles se aliavam com a tribo indígena para destruir a outra tribo indígena. Posteriormente, eles mesmos destruíam aquela tribo indígena que foi aliada deles. Então, a ideia de ocupação ela estava permeada na premissa de que quanto mais o território tivesse na mão dos portugueses, mais lucratividade e mais domínio eles teriam sobre a região. Mas eu vou falar especificamente aqui na cidade de Olinda, que ela não surge como cidade, atualmente ela é cidade, mas ela não surge como cidade, ela surge aí como uma espécie de vila em que foi fundada por Duarte Coelho, tá? Então eu vou ler aqui e falo com vocês algumas observações para que fique mais claro, para que não fique cansativo, nem para mim que estou com a voz rouca, nem para vocês que estão aí vendo essa aula. Formação de Olinda. Olinda foi fundada em 1535, ou seja, 35 anos após a chegada dos portugueses, sendo uma das primeiras cidades do Brasil. Sua fundação ocorreu logo após a chegada da expedição comandada por Duarte Coelho Pereira, que visava estabelecer uma colônia portuguesa na região. A cidade foi construída em uma colina, proporcionando uma vista panorâmica do mar e dos arredores. Ao longo dos séculos, Olinda preservou seu charme colonial, com as ruas de pedra e casarões coloridos, tornando-se um importante polo turístico e cultural. Vamos lá, é importante lembrar, ressaltar, que não há uma evidência, não há como posso dizer, não há uma fonte que ateste o motivo do nome Olinda. O que existem são algumas especulações que acabaram se tornando uma narrativa considerável. Por que Olinda? Conta-se que Duarte Coelho, ao chegar na região, ele disse: ó linda paisagem, ó linda região para estabelecer uma vila. Então, a partir daí, a partir dessa frase que ele diz, ó linda região, ó linda paisagem para estabelecer uma sede, uma central, a partir daí é que passa então a nomear essa região de Olinda, tá certo? Então não há uma fonte que dê um motivo além disso. O que existe são especulações sobre uma frase que não há uma evidência se de fato ele falou, mas que vamos considerar que essa foi uma das causas que levou então a origem do nome Olinda. Em relação à formação de Olinda, coloquei aqui algumas fotos antigas ao longo desse slide que você terá, não fotos da época porque não existia fotografia, mas fotos do século XIX, século XX, que possam nos dar uma noção de como que era essa organização. A formação de Olinda foi a capital de Pernambuco até 1827, quando perdeu o título para Recife. Farei depois sobre o conflito que existia entre Recife e também entre a população de Olinda. Durante esse período, Olinda viveu seu auge como centro político e econômico da região. A cidade abrigava a administração colonial e era um importante polo de partida para expedições exploratórias para o interior. No entanto, com o crescimento do porto de Recife e sua localização mais favorável para o comércio marítimo, Olinda começou a perder sua relevância como capital. Então Olinda ela passa aí praticamente, vamos chutar aí, quase 3 séculos, sendo a capital de Pernambuco, da capitania de Pernambuco. Importante lembrar isso, a capitania não era estado de Pernambuco, mas capitania, ou província também, como falam. Então, posteriormente, Olinda acaba perdendo esse destaque. Primeiro, Olinda ela permanece como importância para a capitania, porque é a partir de lá que partem algumas expedições que têm interesse de quê? De explorar o território interior.
de explorar a região interna do estado, mas que ao longo dos anos Pernambuco passa a ter mais destaque. Por quê? Devido à sua região, à sua localização marítima. Então, os navios chegavam, desembarcavam ali na região de Recife, como posso dizer, as expedições não, os navios que saíam de Pernambuco para a Europa carregados de açúcar, de, de produtos a partir da cana-de-açúcar, na época holandesa, que eu vou falar posteriormente, e também na época do auge da plantação canavieira, passa então a ter uma grande importância a região de Recife, tá? Então eu vou avançando aqui, mas qualquer dúvida você pode entrar também em contato comigo depois e perguntar no WhatsApp ou falar na escola. Estou à disposição. Ainda sobre a formação de Olinda, eu coloquei aqui uma imagem de escravizados carregando açúcar na época do engenho, na época da produção açucareira, no auge. Só para lembrar que Pernambuco foi uma região que era referência na produção açucareira. Então, grande parte da produção de açúcar do Brasil partia de Pernambuco para a Europa, e isso despertou inclusive o interesse de holandeses e outros povos aí que chegaram a invadir a região. Durante o período colonial, Olinda foi um importante centro econômico devido à produção de açúcar. Engenhos foram construídos ao redor da cidade, onde ocorria todo o processo de produção de açúcar, desde o plantio até a fabricação dos produtos derivados. Essa atividade econômica atraiu investimentos e mão de obra, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de Olinda. Importante ressaltar que, no primeiro momento, a mão de obra utilizada é a mão de obra indígena no Brasil. Posteriormente, quando passaram a perceber que havia um atrito muito grande entre essa utilização da mão de obra indígena, as fugas, já que muitos conheciam a região, e o alto índice de mortalidade que existia entre os indígenas, e também com a proibição da escravidão indígena partindo da Igreja Católica, passam a utilizar no Brasil a mão de obra negra escravizada. Juntamente com isso, é importante lembrar que caminhou lado a lado, tá? Tanto a proibição quanto esse aumento da chegada de negros escravizados no Brasil, o tráfico negreiro. Então, era um mercado lucrativo para a época, era um comércio que as pessoas investiam um pouco de dinheiro e vendiam mais caro. Vendiam as pessoas mais caras e compravam, vendia e revendia, e era uma entre aspas, tá? Uma mercadoria, uma mercadoria humana, que ela era de certo modo enviada para o Brasil em larga escala. Então, ao mesmo passo que pessoas no Brasil compravam escravizados, existiam também os traficantes escravizados que enviavam lá da África para o Brasil. Então, ao passo que foi proibida a escravidão indígena, ou também devido ao alto índice de mortalidade, começa então a chegar no Brasil em larga escala a quantidade absurda de negros escravizados. Aí você pensa, peraí, mas por que proibir a escravidão indígena e não proibir então a escravidão negra? Vários motivos para a época, tá? Eu poderia listar aqui vários, mas eu vou dizer apenas alguns. Primeiro, existia a ideia de que o negro era uma condição inferior à espécie humana. Existia também a ideia equivocada de que eles tinham mais resistência, tinham mais aptidão para esse trabalho, mas não era que era resistência. Era porque lá na África, em alguns países, já tinham a plantação de cana-de-açúcar. Então, algumas pessoas que eram escravizadas já tinham conhecimento desse plantio, enquanto no Brasil, indígena não tinha. Sem falar que muitas tribos indígenas não tinham imunidade suficiente para lidar com essa leva de doenças que chegavam ao Brasil
devido ao contato massivo com imigrantes europeus. Não quero dizer, então, que a população negra tinha mais aptidão para a escravidão. O que eu estou dizendo é que existiam alguns motivos que levaram a essa transição, essa mudança. Não a escravidão indígena, mas sim a escravidão negra. Outro aspecto que eu posso falar também é, além do preconceito que existia, a noção de inferioridade, a noção de que o índio era um ser apto para a catequese, portanto para a salvação humana, é que existia também a visão de que o negro tinha mais aptidão física, mas não era aptidão física, era porque já havia um conhecimento de algumas pessoas da produção açucareira lá na África, em alguns países da África, algumas regiões da África, né? Até porque a ideia de país vem depois. Por fim, tá? Essa transição faz com que ocorra a chegada em massa de negros escravizados na região de Pernambuco e no Brasil de modo geral. Mais um aspecto aqui em relação a Olinda, em que a cidade foi invadida e saqueada pelos holandeses em 1631. A invasão fazia parte dos planos holandeses para dominar as áreas produtoras de açúcar no Nordeste, como falei. Devido a essa alta lucratividade dos da exportação da cana-de-açúcar, a produção canavieira, isso aconteceu motivando a chegada de outros povos, como por exemplo os holandeses, que tinham um interesse particular na região de Pernambuco de modo geral, porque Pernambuco era uma referência na produção de açúcar. E naquela época o consumo de açúcar na Europa estava em alta. Era algo lucrativo, porque enviavam-se navios e mais navios para Portugal para comercializar na Europa. Enriqueciam-se então os burgueses, parte dos comerciantes, e isso fez abrir os olhos então dos holandeses. Seguindo aqui então, Olinda foi alvo de um ataque brutal, resultando em saques, incêndios e destruição generalizada. A população local resistiu bravamente, mas não conseguiu impedir a ocupação holandesa. A presença holandesa em Olinda durou até 1654, quando foram expulsos pelas tropas portuguesas. Eu vou falar posteriormente sobre isso, tá? Mas nós temos aqui então um período de 23 anos de ocupação holandesa em Pernambuco. Lembrando que nessa época Pernambuco e Alagoas eram uma coisa só, um estado só, uma região única. Então, da região de Recife para o sertão de Alagoas, para também uma grande parte do Nordeste, era ocupado por holandeses. Por aqui encerra a parte de Olinda. Vou para essa aula para não ficar muito longa e daqui a pouco eu inicio mais uma sobre Recife. Espero que tenham entendido até esse ponto. Posteriormente farei algumas questões de concurso.